filho psicopata revela segredos sombrios que nem mesmo o avô imaginava. Enio, um homem de 69 anos com alma cansada, agora se via cercado por sombras que antes eram apenas ecos de risos e amor dentro de sua casa. Ele migrara do Ceará para Brasília com 16 anos, sonhando em construir um futuro melhor para sua família. Casado com a doce Margarida, juntos criaram uma bela família de 6 filhos, todos unidos pelo afeto e pela luta diária. Mas tudo mudou. O mais novo, Jadson, começou a se afastar, sua risada agora uma lembrança distante. O que antes era um menino travesso, apaixonado pela vida, virou um estranho dentro de casa, tudo alimentado pela dor que tomou conta da família após a morte de Margarida. As paredes silenciosas começaram a sussurrar segredos que Enio estava determinado a ignorar. Jadson, com seu olhar vazio e insensibilidade crescente, tornara-se uma fonte de medo. Enio sentia o estômago revirar só em olhar para o filho. Ele não sabia como lidar com esse novo Jota. Cada grito, cada briga, elevava o desespero de Enio a um novo nível. E então, como se o destino quisesse testar ainda mais, chegou a tragédia. Jadson perdeu a vida em um acidente de moto. E a dor que cortou o coração de Enio não era apenas pela perda do filho, mas por não saber o que levara Jadson a esse final. Quais segredos ele escondia? Que vida sombria ele levava por trás de sorrisos que agora pareciam tão falsos? Enquanto a poeira assentava, Enio se viu envolto em outro peso. Seus netos, agora vulneráveis e perdidos. Ele os acolheu com braços abertos, mas sua alma ainda se contorcia com a dúvida. As noites se tornaram mais longas, os dias mais pesados. Cada lembrança associada a Jadson era como um facão cortando sua sanidade. E Enio se perguntava, o que mais eu não sei sobre ele? Que tipo de legado sombrio ele deixou que agora ameaçava os netos? O amor por eles era intenso, mas o medo do que poderia estar escondido nas memórias de Jadson o deixava inquieto. O peso de ser avô e pai ao mesmo tempo, em meio a tantos segredos, tornava tudo ainda mais difícil. Em receitas inacabadas e lembranças mais do que ausentes, Enio buscava respostas, e ao mesmo tempo, um caminho que redimisse a dor que dominava seu ser. O amor, antes um farol, agora parecia frágil, mas mesmo em meio ao sofrimento, ele se perguntava se esse amor ainda seria suficiente para enfrentar os vingadores desafios que a aguardavam, escondidos nas sombras da vida de Jadson. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Ed. As noites se arrastavam lentamente enquanto Enio tentava encontrar algum consolo em meio à dor. Os risos de seus netos, os garotos ainda tão inocentes, eram agora ecos que reverberavam em sua mente, misturando alegria e tristeza. Ele estava determinado a protegê-los de qualquer sombra que pudesse ter se infiltrado na vida de Jadson. Mas ele ainda não sabia o quão profundas eram as raízes desse mal. Certa noite, enquanto remexia nas coisas de Jadson, na tentativa de encontrar alguma resposta, uma caixa esquecida sob a cama chamou sua atenção. O coração de Enio disparou. Ele sabia que deveria deixar as lembranças em paz, mas a curiosidade se transformou em necessidade quase compulsiva. Ele puxou a caixa para fora, acumulando poeira e fragmentos de memórias. Ao abri-la, o cheiro de papel envelhecido e o toque áspero de cartas e fotos o cercaram como fantasmas. Havia fotos de Jadson com amigos,
Mas o que fez seu coração parar foi uma sequência de mensagens em um caderno, rabiscadas. O nó na garganta de Enio se apertou. Jadson tinha um relacionamento com Luana, mas aquela mulher parecia tão próxima da família como uma tia para suas crianças. Os pensamentos de Enio giravam. O que mais ele não sabia? O que havia ocorrido nesse jovem que agora estava morto, mas que ainda deixava uma sombra ameaçada sobre sua família? Enquanto não conseguia lidar com a revelação, o telefone tocou abruptamente, cortando o silêncio da noite. O som ecoou como um alarme. Era Hugo, sua voz entrecortada e tensa. Enio, você precisa vir à minha casa. É sobre Jadson. Tem algo que não sei se você já sabe. Os pés de Enio pareciam colados ao chão, e uma série de perguntas e medos se formaram em sua mente. Tragédias trazem verdades à tona, e ele sabia que ao seguir para a casa do amigo, se preparava para enfrentar algo que mudaria não apenas sua vida, mas também a dos netos e de todos ao seu redor. Ele perguntou a si mesmo se realmente estava pronto para descobrir a verdade que poderia ser mais devastadora do que a morte de Jadson. Conforme a notícia inquietante se espalhava, o tempo parecia avançar mais devagar. Ele sentia que cada batida de seu coração estava lhe roubando minutos preciosos, enquanto ele lutava contra a urgência de chegar a Hugo, tentando encaixar os fragmentos da história que começavam a aparecer. Ao chegar à casa de Hugo, a tensão no ar era palpável. O olhar do amigo carregava uma dor que Enio não conseguia decifrar. Sente-se, disse Hugo, a voz tremendo. O que Hugo tinha a dizer poderia ser a peça final desse quebra-cabeça sombrio que envolvia seu filho. Mas quando isso se unisse à imagem do que ele havia encontrado na caixa, não haveria mais como voltar at. A vida, que ele pensava entender, estava desmoronando em sua frente. E então, ele teve certeza de que não havia como escapar das consequências desse segredo. As sombras não estavam apenas nas noites sem fim. Elas estavam agora infinitamente próximas, envolvendo tudo o que ele mais amava. As palavras de Hugo ecoaram em sua mente como um tambor distante, cada batida trazendo uma nova onda de incerteza. Enio, você precisa ouvir isso. A petrificação no olhar do amigo fez o coração de Enio acelerar. O peso do momento era esmagador, e ele sabia que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Jadson não estava sozinho naquele acidente. A voz de Hugo tremia. Ele estava perseguindo alguém. Perseguindo? O quê? Quem? A urgência nas palavras de Enio transparecia. Ele não conseguia acompanhar a torrente de informações que fluíam de Hugo. Eu recebi uma mensagem dele pouco antes de tudo acontecer. Ele falou sobre uma verdade que deveria vir à tona, e também que Luana, a esposa da minha vida, tem segredos. Mas não consegui entender tudo. Enio sentia seu estômago embrulhar. Luana, a imagem dela, sempre prestativa, sempre sorridente, agora pairava sobre ele como uma neblina densa. O nó na garganta ficava mais apertado enquanto Hugo continuava a desvendar o que parecia um pesadelo. Ele disse que alguém estava se metendo na vida dele e que iria expor algo grande. Mas o que isso tem a ver com Luana? Enio mal reconhecia a própria voz, frágil e cheia de desespero. Havia um nome em uma das mensagens, era você. Ele estava preocupado. Enio. A voz de Hugo era um sussurro, mas a fraqueza contida era marcada pela firmeza do que estava por vir. A câmara da mente de Enio girava, as peças do quebra-cabeça se aglomerando como um vendaval. Como assim eu? O que eu tenho a ver com os segredos de Jadson? Luana estava envolvida com o tráfico de drogas, aliciando jovens. Eu nunca acreditei, mas o que Jadson disse... Puxa, ele queria se afastar disso. Ele só queria ajudar a gente, mas ele se perdeu nessa jornada. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Hugo, enquanto ele se lembrava da dor de perder um filho da forma como perdera. Não, isso não é possível. Luana sempre foi um anjo.
A negação escapava dos lábios de Enio como um grito silencioso. Cada revelação que se desenrolava como um filme em sua mente só aprofundava a confusão e o pavor. Em meio a essa avalanche de revelações, algo agudo cortou o silêncio, um estrondo ensurdecedor. A porta da casa de Hugo abriu-se abruptamente, jogando uma sombra no ambiente. Era um dos netos de Enio, Gabriel, que entrava em estado de pânico. Vovô, eles estão aqui! Estão atrás de mim! Os olhos de Enio se arregalaram em terror, os instintos maternais atacando com urgência. Quem está atrás de você, Gabriel? O garoto, ofegante, olhava para trás, como se visse fantasmas. Os homens de Luana. Eles estão dizendo que você tem algo que pertence a eles, que eles vão fazer algo com a gente se não devolver. Um frio percorreu a espinha de Enio. Ele imediatamente conectou os pontos, os segredos de Jadson, a sombra de Luana, e agora os homens ameaçadores surgindo de repente. Ele estava imerso em um mar de mistérios e riscos, onde a verdade não era a única coisa a ser resgatada, mas a segurança de sua família também estava em jogo. Precisamos sair daqui, agora, Enio gritou, enquanto uma onda de adrenalina varria seu corpo. Mas em seu coração, algo alarmante pulsava. A relação entre ele, Luana e toda essa teia de segredos estava se desenrolando, revelando sombras que poderiam engolir todos. O que mais estava escondido naquela noite fatídica? E ele estava preparado para enfrentar essa tempestade? As palavras de Hugo ainda ecoavam na mente de Enio, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Precisamos sair daqui agora. Ele agarrou o braço do neto, puxando-o. O desespero e a urgência se misturavam em seu peito. Vovô, eles estão chegando! Gabriel tremia, os olhos arregalados. A sensação de perigo se intensificava a cada segundo. Enio sentiu que suas mãos começaram a suar e seu coração disparava. Ele olhou para Hugo, que estava paralisado, a expressão de horror escrita em seu rosto. Vem, vamos! Gritou Enio, puxando o garoto em direção à porta. Mas quando abriu a porta, a cena que se desenrolou na frente dele fez seu sangue congelar. Uma dúzia de homens, todos com olhares ameaçadores, estavam na entrada, armados e prontos para qualquer coisa. Era como um pesadelo que ele não conseguia acordar. A gente só quer o que é nosso, gritou um dos homens, avançando. O terror tomou conta de Enio. Voltem! Não se aproximem! Ele empurrou Gabriel contra a parede, tentando protegê-lo. O que esses homens queriam? Era isso que Jadson estava tentando escapar? Em meio à confusão, uma voz conhecida cortou o ar. Era Luana. Ela apareceu por trás dos homens, calma e imperturbável, como se estivesse no controle de tudo. O que você está fazendo aqui, Enio? A expressão dela era de desafio, mas no fundo havia algo mais. Um brilho de malícia que fez o estômago de Enio revirar. Luana, o que acontece? O que você tem a ver com por essa gente? Sua voz tremia, mas Enio não conseguia se impedir de questionar. O rosto dela se contorceu em um sorriso irônico. Você não sabe de nada, não é? Seu filho estava muito mais envolvido do que você pode imaginar. As palavras foram como um soco no estômago. Enio estava prestes a responder quando um grito irrompeu da sala. Era um dos netos de Hugo, que estava escondido atrás do sofá e agora surgiu apavorado. Vovô, eles estão levando a gente embora. O caos explodiu. Os homens começaram a avançar e a situação virou uma correria. Enio agarrou Gabriel e Hugo segurou o garoto, mas era óbvio que estavam cercados. O pânico se espalhou e a mente de Enio começava a trabalhar rápido. Se Luana tinha algum tipo de controle sobre aqueles homens, que segredos mais ela guardava? Havia uma mensagem! Gritou Hugo, tentando encontrar uma maneira de escapar. Jadson mencionou algo sobre você, Enio. Ele estava prestes a revelar tudo. Uma onda de confusão misturou-se ao desespero de Enio. E que ele tinha a ver com tudo isso?
O que Jadson sabia que poderia fazer com que Luana convocasse ameaças tão perigosas. E então, no meio do barulho, uma explosão de luz preencheu o ambiente. Um carro despencou na rua à frente, e uma figura familiar saltou dele. Era a polícia. O som das sirenes cortou o ar e os homens se dispersaram, mas não antes que um deles se virasse para Enio e sussurrasse: "Você ainda não conhece toda a verdade sobre seu filho, nem sobre Luana." O impacto da revelação foi como um soco. Tudo o que ele acreditava saber, tudo o que pensou que compreendia, estava se desmoronando diante dele. Enquanto os policiais começavam a controlar a situação, a única coisa que Enio conseguia pensar era: o que mais estava escondido? Que segredos letais jaziam dentro da história de seu filho? Com o coração acelerado, ele apenas conseguiu olhar para Luana, que agora se afastava, seu sorriso de triunfo se escondendo nas sombras da noite. Enio sentia o temor se transformar em determinação. Ele não podia permitir que a verdade ficasse enterrada. Algo muito maior estava em jogo, e sem dúvida, seu mundo nunca mais seria o mesmo. "Eu vou descobrir a verdade", gritou, enquanto as luzes da polícia iluminavam a cena. Que verdades ainda estavam por vir? E a quem ele realmente podia confiar? As luzes da polícia cortavam a escuridão, mas para Enio tudo parecia embaçado. Ele ainda estava processando as revelações de Hugo, e o medo por Gabriel aumentava a cada momento em que Luana e os homens ameaçadores eram uma sombra atrás dele. "Vovô, vamos!" Gabriel implorava, puxando pela mão de Enio, os olhos arregalados com o terror. Mas a voz de Luana ressoava como um eco na mente dele. "Esperem", disse ela, com um sorriso que desafiava a gravidade da situação. "Não precisa ser assim, Enio. Não precisa ser hostil." "Como você pode dizer isso? Você está envolvida com esse tráfico de drogas." Enio respondeu, a raiva fervendo dentro dele. Uma figura escura do lado de fora começou a se aproximar. Um dos homens estava carregando algo. "Basta!" A voz de Luana cortou o ar. "Jadson estava se envolvendo com coisas que você não entende. Não era apenas droga, havia muito mais. E você, por sua vez, também não é quem pensa que é." As palavras dela balançaram o chão sob os pés de Enio. "O que você quer dizer?" Mas antes que ela pudesse responder, um grito cortou a noite. Um dos homens, mais agressivo, avançou e com um movimento rápido puxou um objeto de dentro da jaqueta. Um revólver. O tempo parecia parar. Os policiais chegaram mais perto, prontos para agir. Mas o clima de pânico já tinha se instalado. Jadson estava se metendo em algo muito maior, Enio. "Você não sabe a verdade sobre sua própria história." Luana gritou com mais fervor, os olhos agora fixos no homem armado. "Cala a boca! Você não sabe nada!" O homem gritou, e a tensão aumentou. O pulso de Enio acelerava. Mas em meio ao caos, uma explosão de dor ecoou quando o homem disparou. O som do tiro reverberou como um trovão. Enio se virou para ver que havia atingido Luana. O choque tomou conta. A mulher que parecia tão confiante agora estava caindo, o sangue começando a se espalhar pelo chão. "Luana!" Enio gritou, o coração disparando. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Tudo parecia um pesadelo. O homem recuou, pálido. "O que você fez?" Ele olhou para ela, e a distração lhe custou caro. Os policiais, finalmente alertas, avançaram, sirenes gritando, e os homens começaram a se dispersar, mas algo ainda se agitou na mente de Enio. Com a visão embaçada, ele se aproximou de Luana, que estava no chão. Os olhos dela estavam baixos, mas havia uma intensidade ainda ali. "Enio, pode ser tarde, mas a verdade sobre Jadson..." Ela gaguejava, tentando se agarrar à vida. "Não, não, você vai ficar bem. A ajuda está vindo." Enio gritou, chamando por socorro, enquanto os policiais cercavam a área, prontos para capturar os homens que escapavam. "O que você não sabe é que ele não era apenas meu amante, mas seu filho. É. E então os olhos dela se fecham. O silêncio tomou conta,
e a última palavra dela ficou suspensa no ar, como uma flecha, cortando a própria realidade. O chão se abriu sob ele. As últimas palavras de Luana martelavam em sua mente, irremediavelmente fulminantes. O que ela havia dito? O que mais ele não sabia sobre Jadson ou sobre Luana? O que significava tudo aquilo? A confusão tomou conta de Enio enquanto os gritos de Gabriel e as ordens da polícia se misturavam em suas orelhas. Ele olhou para Gabriel, que estava em estado de choque, e a visão de Luana ali, caindo sem vida, fez o chão desaparecer. Agora, ele não apenas precisava entender a verdade sobre Jadson, ele precisava descobrir a verdade sobre sua própria vida e o que havia realmente acontecido naquele trágico acidente. Havia muito mais em jogo do que ele jamais poderia imaginar. O peso de um legado sombrio agora se concentrava em seu peito, e enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Enio percebeu que estava prestes a ser puxado para um abismo que não sabia onde ia dar. O chão se abriu sob Enio, mas em vez de cair, ele estava prestes a descer em um abismo ainda mais profundo. Os gritos da polícia, os sons da sirene, tudo se misturava à visão de Luana no chão, sua expressão mudando rapidamente para o medo e a dor. Ele mal conseguia respirar. O corpo dela estava em movimento. Oh, fique comigo, por favor. Mas ela não respondia mais. A vida estava escorrendo dela. E em um momento de desespero, Enio ouviu algo atrás dele. Um barulho alto, um estrondo. O eco de algo batendo em um carro, seguido por uma gritaria que ele não conseguiu decifrar. "Senhor, temos que sair agora!" Um policial gritou, mas Enio estava fixado em Luana. Foi então que tudo virou. Em meio ao caos, alguém empurrou a porta da casa. Um jovem entrou, ofegante e alarmado. Era Jadson. Mas como? Ele estava morto. A visão do filho foi como um choque elétrico. Jadson estava ali, vivo, com os olhos arregalados, parecendo um fantasma. "Pai, o que está acontecendo? Temos que ir. Eles vêm atrás de mim." O mundo de Enio girou. As peças começaram a se juntar de um jeito que ele nunca imaginou. Os homens, a polícia, Luana, como você pode estar aqui? Você estava morto. A voz de Enio tremia, cheia de incredulidade. "Não tenho tempo, pai. Eles não vão parar até pegar todos nós." Jadson olhou em volta como se esperasse que os homens aparecessem a qualquer momento. A expressão confundida dele parecia real, mas como poderia ser? Enio encolheu os ombros. "Mas Luana, o que ela fez? O que você fez?" "Ela estava comigo, pai. Nós estávamos tentando sair disso." Jadson assentiu, mas os olhos dele estavam carregados de um tipo de dor que Enio nunca tinha visto antes. "Eu só queria protegê-la. Eu estava encobrindo os segredos dela, da mãe e de você. Você tem que entender." Nesse momento, tudo fez um clique. O tráfico, os segredos, tudo parecia parte de um esquema muito maior que Enio não conseguia enxergar. "Segredos? Que segredos?" Enio perguntou, sem acreditar no que estava ouvindo. "Jadson, você não pode estar falando sério." "Luana está, ela está." Enio hesitou. A realidade da situação envoltando-o como um cobertor pesado. E, numa fração de segundo, um barulho intenso cortou o ar mais uma vez. Um dos homens que haviam fugido voltou, com um olhar determinado e um olhar frio, mirando diretamente em Jadson. "Desista, garoto. Você não pode escapar. Nós sabemos onde você está." Enio sentiu seu sangue ferver. Como poderiam saber disso? "O que você sabe?" gritou ele, impotente, ou apenas se sentindo como um pai prestes a perder tudo. "Eu sei que você e Luana estavam juntos. Eu sei que ela estava te protegendo." "O que mais você não me contou?" A pergunta do homem foi como uma flecha certeira. Jadson olhou para Enio, o olhar cheio de confesso. "O acidente, eu fui atrás dela. Eu estava tentando impedir que ela fizesse algo insensato." O coração de Enio parecia querer sair pelo peito. O que estava acontecendo?
Ele refletia sobre o que Luana havia dito em seu último suspiro. A verdade sobre Jadson. O que isso queria dizer? O que mais estava escondido? Antes que Enio pudesse juntar todas essas informações, o homem se aproximou. Eu sei que você tem algo que pertence a Luana, e nós viemos buscar de volta. O caos se instalou de novo. Enio estava preso entre os dois mundos, entre um filho que deveria estar morto e os segredos de Luana agora revelados em sua mente. Havia algo muito mais sombrio ali, algo que seria revelado a qualquer momento. Pandemônio se espalhou quando mais policiais chegaram, mas o que pairava no ar era uma pergunta devastadora. Quem era realmente Jadson? E o que Luana tinha a ver com tudo isso? O terror atingiu Enio em sua essência. Ele precisava de respostas antes que fosse tarde demais. Mas como poderia confiar em quem estava tão cercado por mentiras? O passado que ele achava que conhecia só se tornara um labirinto sombrio de segredos. E Enio estava prestes a ser puxado ainda mais profundamente nesse abismo. Enio ainda estava em choque. Jadson, ali diante dele, parecia mais um fantasma do que um filho. Como você pode estar aqui? A voz de Enio foi um sussurro ofegante, um pedido para a realidade fazer sentido. Você estava morto. Não agora, pai. Jadson gritou, puxando Enio para uma esquina, longe do olhar do homem armado. Precisamos sair, eles estão atrás de nós. Luana, ela não era quem parecia ser. As palavras de Jadson cortaram como uma faca. Como assim? Luana, a mulher que sempre foi como uma mãe para seus filhos, tinha segredos obscuros? A mente de Enio girava com possibilidades terríveis. A verdade já não tinha forma. Mudava com cada segundo que passava. O medo no olhar de Jadson era palpável. Eles estavam em algo grande, pai. O esquema de tráfico. E não só isso. Havia um relacionamento entre ela e um dos homens que agora estão aqui. Precisamos sair Antes que conseguisse concluir a frase, um tiro ecoou na rua e o homem que estava com a arma disparou novamente, atingindo um dos policiais que se aproximava. O caos se instaurou. Gritos tomaram conta, enquanto as pessoas corriam em busca de abrigo. Enio sentiu o coração acelerar, quase como se quisesse saltar para fora do peito. Vem, vem! Ele puxou Jadson, arrastando-o para longe da confusão. Mas ao se mover, Enio viu algo que fez seu sangue congelar. Mais homens, todos em direção a eles como vultos ameaçadores. É você! Um dos homens gritou, apontando para Jadson. Você não pode escapar. Temos contas a acertar. Jadson! Enio gritou, um nó na garganta. O que está acontecendo? Quem são eles? Eles são da organização. Eu estava tentando sair, eu juro, mas alguém aqui. As palavras de Jadson foram cortadas por uma explosão. Um carro estacionado atrás deles explodiu em chamas, lançando cacos de vidro e metal para todos os lados. Cuidado! Enio gritou, puxando Jadson para baixo enquanto a fumaça se espalhava. O calor chegava até eles, e Enio precisava se mover, precisava salvar seu filho. Lutava contra o desespero. Mas o que mais ele não sabia? O que mais tinha sido escondido? No meio do caos, um grito ecoou, e uma mulher apareceu entre as chamas. Era Luana. Ela estava ferida, mas seus olhos brilhavam com uma determinação assustadora. Não é tarde demais, ela gritou, sua voz cortando através da confusão. A verdade precisa ser revelada. Enio hesitou, um turbilhão de emoções o dominando. Você está viva. Não há tempo para isso. O que você sabe agora se conecta a tudo. A vida de Jadson, a sua, tudo está interligado. O que sou eu, o que Jadson fez, tudo isso é apenas a ponta do iceberg. A fumaça a envolvia, e ela parecia um espectro no meio da destruição. Jadson olhou para a mãe, seus olhos cheios de dor e confusão. O que você quer dizer, Luana? Ela olhou para Enio, seu olhar preenchido com um misto de ansiedade e urgência. Eu sou sua verdadeira mãe, Enio.
O que você acreditou sobre a sua vida e o que eu fiz. Tudo foi parte de um plano muito maior. Um silêncio ensurdecedor se seguiu. A verdade atravessou Enio como um raio. Luana, sua amante, sua verdadeira mãe? O que isso significava para ele? Uma miríade de perguntas não respondidas tomaram seu lugar na mente. E mais tiros começaram a ser disparados, enquanto as sombras da verdade se aproximavam. Os homens se dispersaram, mas Enio sabia que o verdadeiro terror estava apenas começando. Ele sentiu a realidade escorregar de suas mãos, e enquanto olhava para os dois lados e ouvia os gritos, uma única pergunta ecoou na sua cabeça. Qual era a verdadeira natureza do amor que ele tinha por aquela mulher? Nesse momento, tudo parecia irreal, e Enio percebeu que estava prestes a descobrir uma rede de mentiras e segredos que mudariam completamente o curso de suas vidas. E agora, mais do que nunca, ele estava determinado a cavar fundo nessa verdade, não importa o quão terrível ela fosse. O chão se abriu sob Enio, mas ele não tinha tempo para isso. O desespero pulsava em suas veias enquanto Luana, à sua frente, começava a sucumbir à gravidade da situação. Jadson, escute, gritou. Sua voz se. Precisamos saber a verdade. Você não entende, pai. Não é só sobre Luana. Há mais. Jadson hesitou, os olhos cheios de uma dor que Enio nunca viu. O caos ao redor parecia distante, mas Enio sentia. Algo terrível estava prestes a acontecer. Antes que qualquer um pudesse pensar em se mover, um novo barulho cortou o ar. Um grito estridente, quase animal, ecoou pela noite. Um dos homens armados que estava com Luana avançou velozmente, derrubando tudo o que estava à sua frente. Ela não pode fazer isso. Não pode! Ele bradou, os olhos enlouquecidos. Apenas então, a verdade começou a emergir. Enquanto Enio assistia em estado de choque, o homem junto de Luana abriu caminho para um denso grupo de sombras que chegava rapidamente, puxando pânico para todos. E então ele revelou algo que ninguém estava preparado para ver: uma bomba. Com um movimento brusco, ele segurou uma caixa quadrada, toda equipada com fios e luzes piscando, como uma cena de um filme de terror. Meu Deus! A voz de Enio ecoou. Ele olhou para Jadson, e os dois trocaram um olhar que falava mais que 1000 palavras. Ele não vai fazer isso. Ela estava vendendo seus filhos, Enio. Para esses caras. Luana me usou. O desespero nos olhos de Jadson foi suficiente para cravar o gelo no coração de Enio. O quê? Ele nem podia acreditar no que estava ouvindo. Ela tem algo com essa organização. E você foi parte disso. Enio sentiu o mundo escorregar sob seus pés. Ele não tinha ideia de como as coisas tinham chegado a esse ponto. A revelação de Jadson o atingiu como um soco. Isso não pode ser verdade. Ela fez de tudo pela gente. Ela não é quem você pensa, pai. O tom da voz de Jadson era um eco distante, mas a intensidade da verdade o estraçalhava. O homem armado gritou novamente, seus olhos brilhando com um fanatismo que só fazia aumentar o medo. Você não vai impedi-la. Ela precisa pagar. Enio olhou para Luana, agora em um estado de pânico. A confusão e a traquinagem estavam em seus olhos. Mas havia um orgulho que parecia cobrir a verdade que agora ele buscava. Você não pode fazer isso, Enio gritou, sua voz vibrando com um novo propósito enquanto se afastava do filho e ia em direção à mulher que acreditou ser a salvadora de sua família. Você precisa entender, Enio. Isso não é jogo. Há vidas em risco. Luana gritou, e pelo que parecia suas súplicas tinham algo de verdadeiro. Ninguém pode saber quem você realmente é. E tudo começou a girar. O triste destino de Jadson pareceu pendurar no ar, enquanto o homem armado ameaçava detonar a bomba. O silêncio pesado envolveu a todos, quebrado apenas pelo suave zumbido do dispositivo que estava prestes a explodir. Vovô! Gabriel apareceu mais uma vez, os olhos arregalados,
como um coelho assustado em meio às chamas. O olhar de Enio grudava na criança, lembrando-o do que realmente importava. Era a vida do neto que estava em jogo. "Corra!" ele gritou para Gabriel. Mas ao fazer isso, sentiu algo em seu peito se quebrar. Como ele havia deixado tudo chegar a esse ponto? O peso da verdade o esmagava, mas havia uma chama de esperança. Com o pânico sufocando, Enio olhou para Jadson mais uma vez. "Temos que desativar isso. O que fazer?" "Só há uma maneira em desespero. Mas talvez custe tudo. Precisamos agir já." Socializando-se nas sombras do medo, Enio e Jadson se prepararam para atacar contra a barreira de nebulosos segredos. Mas, à medida que o pânico crescia e o homem à sua frente girava a caixa com ameaças, uma nova onda de dúvida começou a surgir. O que realmente estava em jogo? "Eu sou seu pai também, Enio." Um sussurro do homem disparou como um raio. "E em breve você descobrirá o que realmente aconteceu na noite do acidente. Está tudo interligado." E a resposta está aqui. Enio ficou paralisado. O que ele quis dizer com isso? As peças do quebra-cabeça mudaram mais uma vez. E agora? A grande verdade estava à vista. Teria Enio forças para enfrentá-la? A contagem regressiva já havia começado, e ele sabia que em breve tudo seria revelado. A única pergunta que ocupava sua mente agora era: quem realmente era seu filho? Enio estava paralisado, mas o olhar de Jadson o tirou do transe. Havia uma urgência em seu tom, algo que não poderia ser ignorado. "Pai, temos que fazer algo agora." As luzes da polícia piscavam atrás deles, mas sua mente estava confusa, repleta de perguntas. O homem armado na frente deles continuava a encerrar o espaço, e o zumbido da bomba se intensificava. "Não podemos deixá-lo detonar isso." Enio exclamou, o coração batendo forte. Ele olhou para Luana, no chão. O grito ecoava em sua mente. A vida de Jadson, a sua, tudo está interligado. O que ela queria dizer? Qual era a conexão real entre eles? Ele não pode escapar. O homem gritou de novo, mais furioso, com o dedo no gatilho. O medo gelou Enio, mas a frustração se intensificou. Ele não podia deixar que seus filhos, seu neto, pagassem por segredos que estavam se moldando como sombras ao seu redor. "Jadson, me escuta, se fizermos isso juntos, podemos desativá-la." Enio gritou, tentando manter a esperança viva. Ele olhou para o filho, buscando uma resposta nos olhos dele. Mas o que ele viu foi um olhar de pânico e culpa. "Eu não sei se consigo, pai. Se eles souberem onde estamos, já era." Ele estava certo. Uma onda de desespero passou através de Enio. O que mais Jadson não estava dizendo? O que seria revelado se aqueles homens tivessem sucesso? Então, como se uma cortina estivesse sendo rasgada, uma figura surgiu na confusão e os dois congelaram. Era outra mulher. Ela se destacou entre a multidão, os cabelos desgrenhados e a roupa manchada de sujeira. "Eu sei o que você está fazendo, Bruno." Ela gritou em direção ao homem armado. "Você não vai fazer isso. Essas não são as instruções." A tensão no ar parecia palpável. "Cala a boca, Clara. Você não entende." Bruno respondeu, a voz cheia de raiva. Mas aquela mulher não recuou. No instante seguinte, ela se virou para Enio e Jadson, e o desespero em seu olhar era inacreditável. "Desculpem, não posso deixar que continuem com isso." "No que você está se metendo?" Enio perguntou, mas seu coração disparou. Havia uma tensão estranha nessa mulher que não fazia sentido. Eu sou a irmã de Luana," ela disse, e as palavras cortaram Enio como uma faca. "E ela não é a única que tem segredos. Vocês não conhecem a verdade." O tempo pareceu parar enquanto os três a encaravam. Jadson sussurrou. "O que você quer dizer? O que você sabe sobre nós, sobre minha mãe?" "Ela não é sua mãe, Jadson. Ela nasceu para ser sua mãe. Mas o que você pensava sobre a família de vocês? Tudo é uma mentira." As palavras dela eram explosivas, mas ao mesmo tempo, Enio sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Como assim?" Enio balbuciou, de olhos arregalados.
Se você é irmã dela, então ela estava em algo muito mais profundo, muito mais perigoso do que você imagina. E você, Enio, está preso no meio disso tudo. Ela enganou a todos nós. Essa é uma guerra que você nunca quis lutar. Clara olhou para Bruno, que parecia prestes a perder a paciência. Você não deveria estar aqui. Vamos fazer isso de uma vez. Bruno gritou, e a tensão aumentou. O tempo se acelerou. A bomba pulsava em um ritmo frenético, e Enio percebeu que tudo estava prestes a explodir. Literalmente. Cuidado! Enio gritou, enquanto Bruno, em seu frenesi, começou a pressionar os botões na bomba. Nesse instante, Clara pulou na frente de Enio e Jadson, como um escudo humano, e a explosão ecoou, sacudindo tudo ao redor. O que tinha sido um cenário de gritos e caos, agora se transformou em um mistério de fumaça e escombros. A luz desapareceu, e a última imagem que Enio viu foi a de Clara tentando desviar a fúria de Bruno. No momento seguinte, tudo ficou em silêncio. Uma escuridão opressiva envolvendo tudo. Quando a poeira assentou, Enio estava no chão atordoado. Mas antes que pudesse sequer processar o que aconteceu, um grito profundo atravessou a escuridão. Gabriel! Ele se levantou. O medo tomou conta novamente, enquanto se perguntava onde estava seu neto. O que estava acontecendo? O que mais estava para ser revelado? E logo ele percebeu. A verdade sobre Jadson, sobre Luana e seus segredos, estava apenas começando a emergir. Ele não apenas estava lutando por sua família. O jogo havia mudado, e a própria natureza do que ele considerava realidade estava prestes a ser desnudada. Agora não havia como voltar atrás. Enio se levantou, atordoado. O eco da explosão ainda ressoava em sua mente. Com dificuldade, ele enxergou através da fumaça e dos destroços que o cercavam. O caos estava em todos os lugares, e a realidade parecia uma tortura constante. Gabriel! Gritou novamente, sua voz se perdendo entre gritos e sirenes. O medo o dominava, mas ele precisava encontrar seu neto. Jadson, a essa altura, também lutava contra a confusão. A revelação de Clara, a irmã de Luana, estava martelando em sua mente. Não é possível! Exclamou Jadson, tentando entender a nova realidade em que estavam. Se minha mãe não é quem eu pensava, então o que mais está escondido? O que aconteceu na noite do acidente? Não é hora para perguntas, filho. Precisamos sair. Enio se virou, sentindo a pressão aumentar. O perigo estava próximo, e ele não podia arriscar. Patriotas surgiam por todos os lados, pistolas em punho, prontos para capturar tudo que representasse a verdade. Com uma determinação renovada, Enio puxou Jadson, e ambos começaram a se esgueirar entre os escombros. O lugar estava repleto de sombras e mistérios, e essa noite parecia nunca acabar. Entre os gritos e o barulho ensurdecedor, Enio sentiu o calor da adrenalina. Eles não podiam se render. A voz de Clara ainda ecoava em seus pensamentos, revelando um novo horror. O que mais estava escondido na vida deles? A conexão entre Luana e tudo aquilo, sabe-se lá o que mais estava por vir. Olha, gritou Jadson apontando. Enio seguiu o olhar e viu Gabriel, com lágrimas nos olhos, tentava se esconder atrás de um pedaço de metal. Vovô, vovô! O desespero da criança cortava o coração de Enio. Ele agarrou a mão de Jadson e juntos correram em direção ao pequeno. Gabriel, tô aqui! Ele conseguiu chegar até o neto. Estamos juntos, meu filho. Os três se abraçaram, mas a sensação de segurança era frágil. O que aconteceria agora? Foi então que Bruno, o homem que havia ameaçado a bomba, apareceu novamente, mais furioso do que nunca. Vocês não vão escapar. Tudo está ligado a você, Enio. Ele parecia um animal encurralado. Eu sei o que você esconde. Enio se pôs na frente de Gabriel, drenado de medo, mas com um ímpeto de proteção. Não faça isso. Você pode acabar com a vida deles. A frustração queimava sua voz, enquanto ele encarava o homem. Você não tem ideia do que está prestes a ser revelado. Sussurros de segredos que ninguém jamais imaginou.
Bruno rosnou, e Enio percebeu que aquele jogo estava longe de acabar. Mas naquele momento de tensão, as sirenes se aproximaram mais, e a presença da polícia aumentava. Polícia. Soltem as armas. Uma voz firme cortou o ar. E como se o tempo tivesse parado, Bruno hesitou. O olhar de Enio encontrou o de Jadson, uma união silenciosa de coragem e decisão. Era hora de encarar a verdade. Chega, Enio gritou. Se você tem algo a dizer, faça agora. O que você realmente quer? O que você sabe sobre meu filho? Sua voz ressoou com uma força que fez Bruno parar. O homem estava pela primeira vez hesitante. Luana, ela não é o que você pensa. Ela está no centro de tudo isso. E você, Enio, é o único que pode detê-la. A revelação foi como um soco no estômago, mas Enio não tinha como acreditar. Desça até o fundo e descubra a verdade. As palavras de Bruno foram ditas com uma emoção que não passaram despercebidas. Com as luzes da polícia cada vez mais próximas, algo dentro de Enio se acendeu. Ele olhou para Jadson e Gabriel. O amor por eles irrompendo em seu peito. Vamos descobrir a verdade juntos. Sempre juntos. Enquanto as luzes invadiam a cena, uma nova determinação preencheu seus corações. E assim, com a certeza de que a batalha estava longe de terminar, Enio se lançou de cabeça na escuridão. As sombras ainda cercavam sua família, mas ele se recusava a ser consumido. Era hora de buscar a verdade, mesmo que isso significasse caminhar pelo abismo mais sombrio. Agora, se você chegou até aqui, precisa ficar por dentro das próximas histórias incríveis que estão a caminho. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Esfola o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar a gente a crescer. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio. A sua participação faz toda a diferença.